Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Nós vamos conversar hoje sobre como escolhemos as nossas provas. Será que a gente escolhe tudo que a gente passa nesse mundo com tantas dificuldades, tantas provações? Para isso a gente trouxe como convidada a Patrícia Torres, que é palestrante e trabalhadora aqui na Comunhão Espírita, além da Thelma Alves e da Miriam dos Anjos. Bem-vinda, tudo bem, Patrícia? Tudo, muito obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos conversar sobre isso, Porque Allan Kardec perguntou sobre essa questão no Livro dos Espíritos. Ele pergunta, na questão 258, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E o espírito responde, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente se pergunta, Estou passando por essa situação tão difícil, uma doença, uma perda, questões profissionais, questões financeiras. Será que a gente escolhe isso? Como é que a doutrina espírita compreende essa questão? Pois é. Lá no Livro dos Espíritos, os espíritos vão ajudar Kardec a entender isso. E a primeira coisa é que eles relembram uma orientação de Jesus. Jesus, em Boa Nova, diz aos discípulos assim, quem governa o mundo é Deus. E lá no Livro dos Espíritos, os espíritos dizem isso para Kardec. Tudo acontece com a permissão do Criador. Tudo acontece com a permissão de Deus. No entanto, Deus nos ama, de uma forma tão desconcertante, tão assim, difícil de compreender para a gente, que Ele nos deixou totalmente livres. Livres para irmos fazendo as nossas escolhas. Mas assim, totalmente, é o totalmente dentro da nossa capacidade, A liberdade que se dá a uma criança. A liberdade que se dá a uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos. É assim que ele vai fazendo com a gente, mas nos dá a liberdade. Por quê? Porque nós temos responsabilidade com aquilo que escolhemos para nós. Então, por vezes nós olhamos assim, nossa, tá tão difícil a minha vida, eu tô com tanta dor, com tanta dificuldade. Eu fiz essa escolha mesmo? Eu fiz essa escolha em algum momento. Por quê? Livre desse corpo, com a minha consciência ampliada, eu pude entender a vida do espírito. E eu entendi que aquele gênero, não o detalhezinho de tudo que vai acontecer, aquele gênero, que gênero? Dificuldades no relacionamento, dificuldades materiais, a perda, a vivência da perda de um ente querido. Problemas de saúde. Então eu fui escolhendo. Para quê? Deus ama, Deus cuida, Deus permite, para eu ser melhor, para eu ir exercitando essa melhoria em mim. Então Deus permite que nós vamos fazendo essas escolhas, vamos seguindo esses caminhos, só que a gente esquece. E aí quando a gente esquece, a gente fala, nossa, Deus me abandonou, Deus está me castigando. Mas se Deus cuida de tudo e permite tudo, Ele só permite o que é bom, perfeito, justo e uma coisa que a gente esquece, misericordioso, porque Deus é misericordioso. Então se está doendo, é misericórdia do Pai, é cuidado do Pai, é amor do Pai. E nós participamos dessa escolha. Em algum momento, naquele lampejo de luz que nós tivemos, nós participamos dessa escolha. Miriam? Não, estou aqui pensando quando a Patrícia está falando. Eu vi que você estava bem Estou aqui concentrada. Nessa nossa capacidade de escolha, que às vezes quando a gente reencarna, a gente esquece mesmo, Além da questão do esquecimento. Mas estava pensando assim, o que a gente vive de dificuldade nessa encarnação tem a ver com a minha dificuldade de aprender com aquele tema, Então, às vezes, você citou relacionamento, citou outro tema, outro gênero, como a questão financeira. Fiz mau uso, do relacionamento, fiz mau uso da questão financeira. E como não aprendi, preciso aprender que o outro importa, que a questão financeira tem uma finalidade. Eu acho que 2 anos, 3 anos, 10 anos, a gente vai tomando mais consciência de que o mundo não sou eu, o mundo
somos nós, né? E à medida que a gente vai percebendo isso, as nossas provas passam a ser aprendizados. A gente consegue olhar como aprendizado, né? Porque nós somos teimosos, né? O Drummond fala, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E no nosso caminho tem umas pedras. Sim. E a gente sempre, alguns de nós, tropeçamos sempre na mesma pedra. E aí a gente tropeça naquela pedra, e tropeça naquela pedra. Um dia a gente cai e fala assim, cansei, não quero mais tropeçar nessa pedra, não. Deixa eu olhar para essa pedra. E aí Bem essa assim. pedra, né, fala assim, olha, você não está cuidando daqueles que caminham ao teu lado, você não está sabendo considerá-los como irmãos, se relacionar fraternalmente. Você está valorizando mais as coisas da matéria que do espírito. Para cada um, essa pedra é de um jeito. E aí nós fazemos as pazes com a pedra. Quando a gente faz as pazes com a pedra e escuta, né, o que aquela pedra tem a nos ensinar, não a nos derrubar. Nós caímos pelas nossas fragilidades, pelas nossas limitações, pelos nossos vícios, né, de personalidade, pelos defeitos que ainda carregamos, seja o motivo que for, mas nós caímos. Mas ela está ali para que a gente possa pegar e fazer dela uma ferramenta, um instrumento para fazer tudo isso que você falou. Se relacionar melhor, ser melhor, porque esse é o processo, né? Deus está nos burilando, está cuidando da gente, para que nós sejamos melhores, não para a gente se machucar, não para a gente ficar ferido. Eu até estou lembrando, fazendo uma analogia, quando a pessoa, por exemplo, ela separa um homem ou uma mulher, e ela não se trabalha e já vai para um outro relacionamento, sem buscar o que eu fiz errado, o que eu estou fazendo, né? Aí acaba buscando os mesmos parceiros que acaba se prejudicando, né? E vira um ciclo vicioso. Essa analogia é a mesma coisa, que no plano espiritual, a gente, eu quero estar com fulano, beltrano, conviver com o cicrano, né? Nascer naquela família. E depois, quando a gente nasce, não, isso aqui não é para mim, eu não quero essa vida. Aí a pessoa fica até revoltada, né? E esse exercício, né, que você fala, de estar sempre repetindo o mesmo padrão, né? Então, eu estou me cristalizando naquele mesmo comportamento, naquele mesmo padrão. E a nossa doutrina, ela é abençoada, né? Porque ela nos permite esse exercício da gente se conhecer. Joana de Ângeles fala isso, a gente não precisa fazer terapia de vidas passadas. É só a gente olhar para a nossa vida. É só olhar atentamente, com verdade, com sinceridade, né? E aí a gente olha e fala, opa, nesse relacionamento, como é que eu me coloquei, com o exemplo que você traz? Como é que eu me coloquei nesse relacionamento? O que foi que eu contribuí para que ele não desse certo? O que foi que da minha parte, fez com que ele não avançasse? Aonde foi que eu cometi os enganos? Onde foi que eu tenho que melhorar? Para eu me melhorar. Mas não é um processo fácil. O melhor. Não é um processo difícil, porque Emmanuel disse, não é difícil, é trabalhoso. E de vez em quando, a gente tem dificuldade de se confrontar consigo mesmo. De vez em quando, não. O tempo todo, né, Pai? O tempo todo a gente tem medo, né? A gente tem medo, assim, a gente pensa assim, poxa, eu vou ser eu vou dar um exemplo, né? Eu fugi muito tempo de terapia. E aí, quando fui fazer terapia, a terapeuta me perguntou, por que eu receio? Eu falei, eu tenho medo do monstro que eu vou encontrar em mim. Aí ela, mas e o anjo que você pode encontrar em você? Porque tá tudo aqui, né? Sim. Então, esse possível monstro, né? Ou seja, os meus defeitos, que eu não quero me deparar com eles, mas a hora que eu olho para eles e dou a mão para eles, não no sentido de aceitar, eu sou assim mesmo, todo mundo tem... Não. Eu olho para eles e falo, poxa, então é você que eu tenho que cuidar, é você que eu tenho que transformar. Na relação é assim. E é isso que a gente faz lá no plano espiritual. Opa, eu preciso melhorar aqui na minha relação com o outro, eu preciso ser mais altruísta, eu preciso ser mais tolerante. Então, eu vou viver determinadas experiências, vou passar por determinadas situações e relacionamentos, para que eu aprenda isso.
né? E esse é o processo. Lembrando, né, que assim, a gente, quando fala disso na doutrina espírita, sempre a gente tem que ter um cuidado, é que a doutrina espírita não é uma doutrina que prega o sofrimento. Então, assim, você vai escolher uma pessoa bem complicada, que te desrespeita, hoje em dia se fala desses relacionamentos tóxicos, porque isso é a sua missão. Não é isso, né? Nós temos uma amiga aqui na casa, que eu gosto muito, a Antônia Néria, ela fala assim, tem coisa que é burrice. Não é isso. É o processo de eu aprender, de eu me melhorar, de eu me transformar, mas não fazer escolhas aqui em prejuízo, em desfavor de mim mesma. Até para romper, né, Patrícia? Exatamente. Porque às vezes a gente não aprendeu a romper com um padrão tóxico Isso. e a gente repete aquilo para a gente aprender a se valorizar, talvez, né? Não sabemos a situação exata, mas para você romper com aquilo e atravessar, né? E às vezes eu penso também que se a gente precisa retornar aquele aprendizado, a gente levou muito tempo aprendendo ele também, tomando aquela postura, né? Até que se cristalizou aquela postura. Então, quando a gente vem com a proposta de trabalhar, o que é uma cristalização? Uma coisa dura, Exatamente. que está ali presente. É uma pedra, né? É uma pedra, não é uma coisa assim, jogou água e está pronto, né? Então, tem que lapidar, tem que trabalhar, né? Porque levou muito tempo para que a gente estabelecesse aquele padrão. E por que estabeleceu aquele padrão? Alguma coisa te doeu tanto, que você criou naquele comportamento uma atitude de defesa. Né? Tá se defendendo do quê? E aí, à medida que a gente vai se defendendo de qualquer coisa que seja, né, o tema que a gente está lidando, eu deixo de experienciar, eu deixo de aprender, porque eu cristalizo que todo relacionamento vai ser uma coisa horrorosa. Né? Aí eu evito relacionamento. Dinheiro, não gosto de mexer com dinheiro, não tolero, né? Então a gente às vezes tem determinadas falas e comportamentos que refletem a nossa rejeição de lidar com ele, né? Que está ali na frente. E essa doutrina, ela é abençoada, né? Porque Kardec pergunta, conversando, né, com os espíritos, e eles falam isso, olha, mas aqueles que faliram têm a oportunidade de um novo dia, de uma nova experiência na carne para aprender. Então, quantas vezes? Tantas quantas forem necessárias. O que os amigos espirituais fazem é assim, eles estão lá no alto da montanha e vendo tendo aquela visão linda daquele planalto, daquela planície. Eles querem que a gente também tenha essa visão. Então, eles querem que a gente chegue lá um pouco mais rápido, mas respeitam o nosso tempo. E Deus também é assim. Então, nós vamos repetir tantas vezes quantas forem necessárias. E por isso, nós sofremos, né? Porque dói na gente. É porque não está do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu gostaria. E dói, né? E será se do jeito que eu quero seria bom? Assim, no sentido... Iria facilitar meu processo evolutivo? A gente quer tudo facilidades, né? E o aprendizado nunca vem de forma fácil, porque a gente é rebelde ainda. E a gente, às vezes, não aceita uma lição que é importante a gente receber e a gente se rebela contra ela. E a gente fala muito, Deus está me castigando, né? Quando a gente passa por uma prova muito difícil, a gente foi criado, né, milenarmente, para achar que é um castigo. Antigamente eram dos deuses, depois virou o Deus, e ainda, muitas vezes a gente pensa, eu sou culpada disso, Deus está me castigando por isso, né? E a doutrina espírita vem para dar uma explicação diferente, né? E muito mais amigável para nós, né? Acolhedora. Eu estou num processo de aprendizado. Então, Deus é favorável a mim, Deus me quer bem. Ele não quer me castigar, Ele quer me ensinar, né, Patrícia? Sempre, né? Sempre. E esse olhar, eu gosto muito, assim, estudando, a gente vai começando a fazer algumas metáforas, né? Tem esse do alto da montanha, mas uma que é muito, assim, mais prática. É como se nós estivéssemos no pé de um edifício de 30 andares. Então, nós enxergamos ali no térreo. O nosso olhar é daquilo que está ali. Os nossos amigos do plano superior estão olhando do 10º andar, do 20º andar, e os espíritos puros estão lá no 30º andar. Quando a gente retorna ao plano espiritual e às vezes sobe um andarzinho, meio degrau, a gente já tem uma outra visão,
nós vamos fazendo escolhas de acordo com essa visão ampliada. Então, isso que é aqui na Terra, para a gente encarnado, é um sofrimento atroz. Lá, quando nós escolhemos aquele gênero, era professor, Sim. era oportunidade de aprendizado. Aí nós chegamos aqui, eu falo, a gente faz igual um polvo, né? A gente se agarra esse corpo, se contorce nele, e aí a nossa visão fica tão limitada, mas a gente tem a doutrina, nós temos essas mensagens, toda essa oportunidade, essa atividade que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa parar, refletir e tentar recordar. Tentar relembrar, tentar voltar a esse aprendizado para que a gente possa se acomodar e entender. Ei, eu estou aqui fazendo um trabalho em mim. É a minha edificação, né? É o meu criador, é a minha tarefa na cocriação, que é a de criar a mulher nova, o homem novo. Esse é o trabalho meu. E eu tenho muita ajuda para isso, mas eu estou aqui fazendo isso. Então tá doendo. O que você falou dói. Não é fácil, não. Mas eu sei o propósito. E se eu sei o propósito, eu sigo em frente. Agora, Kardec estava tão imbuído de compreender essa questão, né, que ele pergunta aos espíritos: por que pedimos para nascer entre pessoas de má vida? Escolhemos viver um vício, por exemplo, e uma doença. E eu ainda acrescentaria: muitas vezes a gente falha na nossa prova e a gente tira a vida, né? Não quero mais brincar, acabou para mim. Mas você disse que a gente tem muitas outras oportunidades. Mas explica como é que os espíritos esclareceram Kardec, porque é difícil uma pessoa que não entende o cerne da doutrina pensar: como eu escolhi viver neste ambiente tão violento, de guerra, né? de massacres, de violência contra mulheres, de opressão. Explica um pouquinho. Deixa eu só dando um adendo aqui, que quando a gente fala de vício, né, não é o vício químico, né, que nós estamos falando, né? O vício da maledicência, né? Tem outros vícios morais que a gente esquece, só não tem, né? A química, né? Exatamente. O fenômeno mesmo. Pois é, e aí tem a ver com esse lugar do edifício onde nós nos encontramos. Então, assim, a nossa visão encarnada, ela é muito limitada, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens que falam aquilo que a gente acha que é desgraça, muitas vezes, sim, não é muitas vezes, é socorro. Então, o nosso olhar na carne, ele é um olhar muito, muito, muito reduzido. Ele é um olhar muito sem recursos. Então, quando nós estamos no plano espiritual, que nós, como espíritos, aguardando uma nova oportunidade, vamos estudando, vamos tendo contato com outros espíritos que já estão em outros locais, que vêm nos ajudar, que nos falam desses ambientes, que nos falam da alegria de fazer o bem, nós vamos ampliar. Então, a gente vai mudando esse lugar no edifício. À medida que a gente vai, quando a gente fala ampliar a consciência, é isso, eu começo a enxergar a vida espiritual, porque nós somos espíritos imortais. A nossa vida ela é uma só, né? Mas essa experiência na carne, ela é uma experiência, ela é uma passagem para nos lapidar. Então, quando nós vamos mudando esse lugar no edifício, a gente vai tendo a condição de compreender isso. Então, aí faz sentido eu, por vezes, escolher ir para um ambiente de dificuldade. Por quê? Água parada dá lodo. É no movimento, é no atrito que eu tenho movimento. Então, esse é o entendimento do espírito desencarnado, do espírito errante, se preparando para uma nova oportunidade. Entende que ali, no treino, o que é a prova, né? Nós falávamos, o que é prova? Nós vamos para a aula, estudamos um conteúdo, fazemos exercício de fixação, depois de um tempo, acumulado um certo conteúdo, a gente volta para fazer uma atividade para alçar outro degrau, para galgar um degrau acima. Saber se você aprendeu conteúdo. Consolidou esse conteúdo em você? É isso. Então, a gente faz isso. Você consolidou, então, aonde que eu vou exercitar a minha tolerância? No meio de gente tolerante?
Não. Eu Tava vou pensando na exercitar. impaciência. Assim, a gente pede tanta paciência, mas vai exercitar, Vai exercitar sozinho. onde? Não, no meio de gente impaciente. Como é que eu vou exercitar a minha abnegação, o meu Uhum. desapego? Vai ser nas facilidades das coisas materiais? Não vai ser. E o espírito desencarnado, com o auxílio, muitas vezes nós precisamos do auxílio dos nossos amigos espirituais, vamos enxergando isso. E aí o espírito faz essa escolha de vir num ambiente difícil, num ambiente de pessoas de má vida, para exercitar a sua honra, o valor da correção de caráter. Porque tendo a oportunidade de cometer erros, faz a escolha, Sim. por um ou por outro. Então, por isso, né, tendo essa condição de enxergar melhor, de colocar um óculos, né, que amplia a visão, o espírito acaba fazendo essas escolhas. Mas é importante a gente lembrar, assim, que nós não escolhemos vícios, nós não escolhemos... Isso não é uma escolha nossa. Crimes. É assim, né? a escolha no nível que a gente está falando, no plano espiritual, né? Então, nós não escolhemos vir aqui para fazer bobagem, como diz o Alberto Almeida, para as nossas encrencas. Nós não escolhemos encrenca no plano espiritual. Nós escolhemos, com o auxílio dos nossos amigos espirituais, aquilo que vai nos permitir ser melhores. Aquilo que vai nos permitir sermos mais gentis, mais zelosos, mais tolerantes, mais pacientes, tudo isso. É isso que nós escolhemos. Aí nós chegamos aqui. Vamos lidando com as dificuldades de cada dia, aí as estradas vão se abrindo. Aí eu olho e falo assim, essa estrada aqui tá mais verdinha, tem tanta coisa bacana, é largona. É porta larga, né? Aí eu vou por essa aqui, eu vou me meter naquela estrada ali que eu já vi que tem espinho, que tem pedregulho, não vou. E ali, Jesus já disse, né? Escolhei a porta estreita, porque a porta larga vos leva à perdição. Essa porta larga é a porta onde eu me entrego às necessidades do meu ego, meus desejos mais primitivos, aos meus quereres, que nem sempre é em meu favor, porque a minha visão está limitada, e eu acabo me comprometendo com vícios de toda ordem, com comportamentos equivocados, com crimes. E aí aqui, encarnada, eu também faço escolhas nessas estradas, na execução do meu planejamento reencarnatório. E aí eu vou acumulando para mim esses equívocos, por exemplo, também as doenças, né, que você fala. Porque assim, como é que eu vou distinguir? Essa doença pode ter sido um planejamento reencarnatório, mas ela pode não ser um planejamento reencarnatório. Até onde a gente dá conta e consegue compreender, como é que eu entendo isso? Se eu tenho uma vida regrada, uma alimentação correta, faço atividade física, cuido do meu corpo físico, esse instrumento que me permite estar aqui. No meu emocional, né, Patrícia? Cuido da minha saúde mental, do que eu penso, de como eu penso, né? Cuido do meu ser como um todo, e ainda assim eu adoeço, então eu tenho um propósito com esse adoecimento. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente pessimista, alimento mágoa, me adoeço emocionalmente, me alimento mal, não faço atividade física, aí eu adoeço, não é planejamento reencarnatório, né? Tá nas minhas escolhas de agora. Sim. Então a gente tem assim, algumas dicas, eu tô fazendo tudo certinho, é aquilo, tô fazendo, aquilo que me cabe, faça a tua parte que o céu te ajudará. Então tô fazendo a minha parte, tudo que me cabe aqui eu tô fazendo. Então segue, porque é seu. E tá te trazendo uma mensagem, que aí a gente tem que decodificar para entender que mensagem é essa. Então nós não viemos aqui, ninguém veio aqui para praticar crime, para cometer erro, para cometer equívoco, para ser agressor em relação a... Ninguém veio aqui para isso. Porque Deus tem outros recursos para nos ensinar. Ele não precisa de nós. Ele não precisa. Mas o que ele faz? Nos nossos erros, ele aproveita... já que a gente está errando porque nós escolhemos, ele aproveita esse ambiente que a gente cria de equívoco para que outros de nós possamos estar aqui, aprender e ajudar. Porque você falou uma coisa que é importante, né? Nós estamos numa encarnação que é solidária. Eu estou aqui para me melhorar, mas quando eu me melhoro, isso não me basta. Eu olho ao redor e falo, não basta. Né? Dizem que irmã Dulce, Madre Teresa, fez isso no plano espiritual. Ela chegou a um momento e que foi dito a ela que ela não precisaria mais estar na terra, cuidar da terra. E ela disse, enquanto tiver um sofrimento lá, eu vou estar. Esses são os espíritos que, se
se iluminaram, porque só a iluminação deles não é suficiente, nós precisamos estar todos juntos. Então não é quem chega primeiro, é chegarmos todos juntos. Esse é o nosso processo. É aqui. como chegar, né? Exatamente. E da melhor maneira, né? Juntos, cuidando uns dos outros. Quando a gente está no planejamento, né, das provas, antes de encarnar lá no plano espiritual, fico pensando, ou a gente está muito necessitado e a gente aceita, mas quando a gente começa a ter consciência, isso é demais, não vou dar conta. É possível falar assim, não vou dar conta, diminui aí o número dos testes. Mesmo sabendo, mesmo a consciência acusando, né? Sim, que seja necessário. Que a gente precisa. Sim. É possível que a gente não tenha aquela impressão, não vou dar conta. Sim. E a espiritualidade ameniza isso aí, é isso? É isso aí, é por aí. A gente tem que lembrar assim, né, que Deus é misericordioso. O que é misericórdia, né? Misericórdia é aquele amor imenso de Deus que abre a porta para reparação. Mas Deus olha para a gente e fala assim, é só se você conseguir. Então, é diferente. Os espíritos contam para a gente que é o contrário. A gente chega lá no plano espiritual, olha para aquilo e fala, não, eu tenho que voltar correndo, porque eu tenho que fazer isso. Aí eles falam, calma, vem cá, não é assim não. Então, quem segura a gente, na verdade, são eles, né? Fala, calma. É uma coisa de cada vez. E, por vezes, nós estamos aqui vivendo dificuldades que não são nem da encarnação passada. São de outras encarnações. Por quê? Porque o planejamento de Deus é que para que dê certo. Então, Emmanuel tem uma passagem que eu nunca sei citar literalmente, mas ele quer dizer o seguinte, Deus olha para a gente. Ele fala, agora eu posso visitar você com essa doença, porque agora você tem recurso para aproveitar o que essa doença vai trazer para você. Então é exatamente o contrário. A gente está lá no plano espiritual querendo tudo. E os nossos amigos espirituais que estão conosco, que nos ajudam nesse processo, é que vão nos ajudando a dosar. Não precisa ser tudo de uma vez, porque tem que dar certo. E se for tudo de uma vez, nós vamos nos embolar, nós vamos nos perder, porque eles já passaram por esse caminho, eles sabem como é que é. Então, a misericórdia do Pai é fazer com que seja uma de cada vez. E sendo uma de cada vez, ainda assim a gente fala, não dou conta. Tá pesado. E porque nós temos muita coisa para mexer dentro, para fazer ficar leve, porque o jugo de Jesus é leve. Nós é que precisamos fazer alguns esforços. Os espíritos falam isso, né? Firme para Kardec, que quando a gente não consegue, é porque a nossa vontade falhou. Sim. E ele fala que a gente precisa fazer esforços pequenininhos. Mas a gente chega aqui e fica tão encantado com esse mundo, fica tão encantado para fora, né? Que nós vamos nos afastando internamente da gente. Então, essas nossas dificuldades vão fazendo a gente voltar para o interno, para cuidar dessas coisas que vão ser essas alavancas para eu dar conta. Porque o que quer que a gente esteja passando nessa vida, quem está nos assistindo, o que quer que esteja vivendo, não é maior do que dar conta de viver. Eu acho esse discurso altamente empoderador para nós, né? Porque quando eu sou visitada por uma prova e eu tiver esse discernimento, eu vou pensar, eu vou dar conta. Deus não me trouxe isso para eu desistir ou para que eu falhe, para que eu fracasse. Então, eu tenho condições. E é interessante, a gente às vezes observa pessoas com tantas dificuldades e numa força, né, numa vontade de superar aquilo muito grande. E às vezes a gente encontra outras pessoas em situações mais favoráveis, com a vontade fraquejando, né? E a gente, não, você dá conta. E a pessoa faz uma depressão, a pessoa vai desistindo, às vezes, né? De enfrentar aquela situação. Então, a gente tem que sempre se consultar, né? Aonde que eu posso fortalecer a minha vontade, né, Patrícia? Onde eu posso fortalecer e pedir ajuda. Sim. Porque, às vezes, está difícil mesmo, né? E é tudo né? muito difícil. A dor é algo assim, é singular, como nós somos, né? Então, às vezes, a minha unha encravada dói absurdamente. E alguém vivendo uma experiência de um câncer não tem a mesma experiência da dor que a minha unha encravada. Eu choro, mas é unha encravada, o outro é câncer. Mas a dor é singular.
Ela é única, cada um vivencia de uma forma. E a depender do estágio de amadurecimento que a gente se encontre, a gente vai ter mais resistência ou menos resistência a essa dor. Então, quando está-se muito, muito insuportável, nós temos os sirineus da nossa vida, né? Aqueles que nos ajudam a carregar. E o movimento nosso da vontade é pedir socorro, pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Isso já é um grande ensinamento, né, É um exercício Patrícia? da humildade, né? Então, eu preciso de ajuda. E como é difícil para alguns de nós pedir ajuda, né? É um movimento assim... Reconhecer a fragilidade. A fragilidade. A E aí, humildade de pedir. né? Fala assim, nossa, está todo mundo bem, porque a gente olha e acha que, né? O sapato do vizinho, o sapato, a grama do vizinho tá tá maravilhosa. maravilhosa. Mas cada um vive a sua dor, cada um vive da sua maneira. Então, pedir ajuda é um caminho importante, né? Seja para a unha encravada, seja para o que for. Pedir ajuda. E nós temos recursos, né? Aqui na casa nós temos atendimento fraterno, os diversos atendimentos, passe, desobsessão, o que for, né? Pedir ajuda. E os tratamentos, né? Da terra, né? A medicina, a psiquiatria, a psicologia, médicos, né? Quando os casos forem físicos. Então, assim, pedir ajuda. Até dizer, não dou conta. Né? Até o vizinho. Não dou conta, vai. me ajuda aqui. Pronto. Por favor. Deus coloca anjos na nossa vida, Verdade. encarnados e desencarnados, que vão ser essa mão estendida, esses sirineus que vão nos ajudar. Então, seja qual for a dor, né, de cada um, vamos fazer esse movimento de não ficar sofrendo sozinho, porque nós não estamos no mundo sozinhos. Esse mundo não foi feito para a gente viver sozinho. Se fosse, nós estaríamos aqui sozinhos. E o não E nós não pedir estamos. ajuda, né? A gente fica naquele círculo vicioso, um cisco, vou dizer assim, uma pedrinha, um grãozinho. E aí eu fixo tanto a minha atenção naquela dor pequena, aí cada vez ela vai chegando mais perto do meu ponto de visão. Quanto mais perto, ela maior vai ficando, até o momento em que eu não vejo mais nada. É só aquela dor, só aquela dificuldade, né? Então é da gente aprender a afastar, né? Para poder, nesse movimento da ajuda, falar, não dou conta. Essa pedra tá grande, estou enxergando mais nada do lado. E esse é um exercício interessante que a gente faz em algumas dinâmicas com as pessoas, né? Até recentemente eu fiz isso numa casa espírita. A gente coloca a mão, né, bem sobre o rosto e a gente não enxerga a ponta dos dedos, né? E pedir ajuda é esse movimento de alguém vir ajudar a gente a afastar a mão. E a hora que a gente vai afastando, eu enxergo a ponta dos dedos, que são as possibilidades de solução. E aí nós vamos ter o vizinho, um familiar, um colega de trabalho, uma pessoa na casa. A gente falou da casa espírita porque nós estamos aqui numa atividade espírita, mas em qualquer templo religioso. Então nós vamos sempre ter recursos de alguém que, se nós permitirmos, né? Então temos essa, nos abrir, né? Se nós Estarmos permitirmos, abertos, né? aí alguém vai nos ajudar a afastar a mão. Não vai resolver os nossos problemas por nós, mas vai nos ajudar a encontrar algumas alternativas, vai nos encaminhar. E aí assim, é a vida que nós queremos, é resolver os nossos problemas. É possível. Mas eu gosto muito de uma história, vocês já devem ter ouvido, estão cansados de ouvir, né? E eu ouvi do Haroldo contando, uma vez, uma pessoa indo fazer uma palestra no interior de São Paulo, parou o carro num posto de gasolina. E aí parou o carro e tinha um cachorro chorando, uivando de dor. E o cachorro uivava de dor. E aquilo foi incomodando aquela pessoa e perguntou para o frentista, o que está acontecendo com esse cachorro? É porque ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? Porque dói o suficiente para ele uivar de dor, mas ainda não dói para ele levantar. Então, alguns de nós ainda precisamos disso que a gente acha que é castigo. Olha só como é cuidado de Deus. Desse prego que está doendo, até a gente desidratar, porque Chico diz, né, que o nosso processo de evolução é desidratação. Ou a gente chora, ou é trabalho. Então a gente desidrata e fala, não quero mais, agora eu vou tentar. E a gente levanta e pede ajuda. É o movimento de cada um. É verdade. Né? Nós vamos fazer dessas escolhas e a gente esquece. Até porque, como é fácil eu dizer, eu estou sofrendo, porque a culpa é da Ana.
Exato, a gente fala muito sobre isso. Então, assim, tudo acontecendo na minha vida complicado é culpa de Deus. É Deus, é o governo, é esse país, é o meu vizinho. A gente adora, é meu Tem pai, sempre minha alguém que não sou mãe. eu. Que não sou eu. né? Olha como é fácil. Porque aí eu tiro o outro da minha vida, eu resolvo os meus problemas. E não é isso que acontece, né? Então, quem tem que mudar? Eu. A responsabilidade é minha. Exato. Com ajuda, sempre a gente vai ter Claro. ajuda. Agora, para a gente encerrar, Patrícia, queria que você desse uma mensagem. Como observar qual é o gênero da prova que a gente está passando e que ensinamentos a gente precisa aprender? Porque, às vezes, a gente está num furacão, muita gente vive uma coisa atrás da outra, sem conseguir esse distanciamento. Fica ali apagando incêndio, né? E vivendo situações muito difíceis. Como é que eu posso ter esse olhar um pouquinho, né, mais longe e observar, a minha questão é essa aqui no relacionamento, ou então minha questão profissionalmente é essa, para que eu comece a elaborar os meus passos e a solução disso aí, para que eu saia do outro lado ali há algum tempo. Quando a gente fala assim, não quer dizer que a gente dá conta de fazer, né? Então, estou falando para eu ouvir, para ver se eu dou conta. Mas eu gosto muito, assim, eu por muitos anos fui católica, né? E sempre li muito a Bíblia. E quando eu me aproximei do Espiritismo, eu tinha muita dificuldade com o Espiritismo, porque eu achava que o Espírita não lia a Bíblia. E aprendi a estudar o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, para mim foi um ganho. Por que eu estou falando isso? Porque tudo está no Evangelho. Jesus é o grande médico das nossas vidas e das nossas almas, ele já ensinou. Quando ele ensina assim que a gente possa fazer a escolha, quando ele conta aquela história de Marta e Maria, as filhas de Lázaro, as irmãs de Lázaro, que a gente não seja essa pessoa apressada, atarefada, ocupada que Marta era. Que a gente tenha as mãos operosas de Marta, mas não seja essa pessoa que se agaste, que se perca na rotina, nas atribulações do dia. E escolha a parte zelosa, compenetrada de Maria, que escolheu a melhor parte. Então, assim, o que nós podemos fazer? É aprendendo a ir fazendo esse silêncio de cada dia. Né? E aí Santo Agostinho fala no final do dia que é o quarto passo dos Alcoólicos Anônimos, né? Fazer o nosso inventário. Como é que foi meu dia? Mas hoje eu caí no mesmo lugar que ontem. Hoje eu não dei conta como ontem. Eu repeti? Então, é eu me olhar, só que eu não me olho no barulho. Eu não me olho na confusão. Eu posso pedir ajuda da psicoterapia? Posso fazer isso. A minha terapeuta dizia isso. Eu posso emagrecer fazendo atividade com o personal e posso me policiar, me disciplinar sozinha. Eu posso fazer isso, né? Cada um tem um tempo. Então, eu posso pedir ajuda terapêutica e eu também posso usar os recursos que a doutrina nos ensina de silenciar, de me olhar. Porque se eu ficar ocupando o meu tempo, a minha encarnação, tomando conta do que vocês fazem, eu estou me deixando de lado. Exatamente. Sabe, o joio está crescendo na minha plantação. Como arrumar tempo? Acabamos de arrumar. Pois é, aí eu olho, eu vou olhando, aí eu vou começar a perceber que, por vezes, eu me aborreço com a mesma situação. Eu perco a paciência com a mesma situação. Eu reajo da mesma maneira diante de determinadas situações. Né? A minha terapeuta costumava dizer o seguinte: faz o processo contrário. Ficou agitado, se perturbou, fez bobagem, para e volta. Começa a voltar. Aconteceu isso, vai voltando para ver aonde foi. E ali eu vou ficar com raiva de mim? Não, peraí, Patrícia, você cometeu, caiu aqui, vamos lá? Vamos dar a mão para a Patrícia, que é em mim, que está querendo melhorar. Vamos fazer diferente, vamos tentar de novo. Ficar vigilante quando aquela situação aparece no dia seguinte. E olhar, opa, aconteceu de novo. Respiro. Quem sabe ponho a água da paz na boca, né? Para não falar, para não reagir. Paro, faço uma prece. Porque às vezes a gente fala para as pessoas assim, faz uma prece, mas só isso. A gente não tem noção do valor do que é esse conversar e pedir a espiritualidade. Me ajuda que eu vou fazer besteira de novo. Me
apoia para eu não cometer o mesmo equívoco. Então, eu vou começando a perceber a minha rotina, as minhas reações, as minhas atitudes, os meus comportamentos, aonde eu tenho mais dificuldade, aonde eu consigo ir melhor. Então, esse olhar para mim, esse cuidado de me olhar, isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Eu olho, porque quando eu faço isso e eu vou percebendo o que acontece, eu vou modificando. Então, nas minhas relações com o outro, eu estou uma pessoa melhor na relação com o outro. Agora, não é de hoje para amanhã, né, Ana? Claro. A gente vai desligar e agora não é assim, porque o dia de hoje eu consigo, amanhã eu não consigo, eu não desisti. Porque eu tenho a eternidade para mudar isso em mim. Patrícia, você estava, estou pensando aqui, nesse processo, né, de se olhar, é interessante, porque eu me aborreço, né, nessa circunstância, mas é a circunstância que me aborrece? Não, eu me aborreço por quê? Porque eu não fui ouvido, porque me criticaram, me senti injustiçado, né? É sempre eu, né? Exato, sempre é a base disso, né? Porque se eu ficar, não, porque o outro falou assim, mas o outro vai continuar falando assim, até a hora que ele quiser falar assim. E até quando eu vou deixar que isso que o outro faz me atinge? Até quando? Então, cansei, porque tem hora que a gente só muda quando cansa de sofrer. Aí eu falo, não, agora eu não quero mais não. E olha, quando a gente experimenta, tem um gostinho de fazer diferente, dar certo, é bom, né? Bom. Então, eu dou conta. Aí um dia não dá conta mais, aí a gente faz igual o Paulo. Senhor, que queres que eu faça? Vamos lá, vamos em frente. Sempre em frente. Isso foi uma mensagem muito bacana, Patrícia, porque mostra que não só a gente escolhe, a gente está no comando, né? A gente escolhe do outro lado. A gente não veio aqui, né? Não nos jogaram numa família, num país, num momento tão complicado de paraquedas. Nós não caímos de paraquedas no lugar errado. A gente escolheu vivenciar, e tem situações extremamente difíceis, né? Porque a gente não vive sozinho, então a gente está numa família que cada um também está com suas provas ali, e são provas muitas vezes muito difíceis que a gente às vezes tem que apoiar, que às vezes a gente tem que separar, que a gente não sabe como é que nós vamos lidar com todos aqueles desafios, né? Então, é consciência a cada dia, auto-perdão, né? E vamos aprendendo e vamos nos responsabilizando, sabendo que não vai ser do dia para a noite, mas nós estamos evoluindo, né? Isso, ia ser um mantra. Vamos lembrar de Jesus falando com os discípulos. Quem governa o mundo é Deus. Não tem nada em desarranjo. Ele está cuidando de tudo. Está cuidando, exatamente. Então, isso nos fortalece, nos ajuda a perseverar. Patrícia, obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Foi um prazer te receber pela primeira vez. Vamos convidá-la, muitas outras, né? Thelma, Miriam também, e vocês que nos assistiram, obrigada pela presença. Estamos todas as quintas, às 18h45, no canal TV Comunhão. Estamos com a playlist a partir do programa 300, no canal TV Comunhão. Antes das 300, do 1 até o 300, estamos no canal Comunhão Espírita de Brasília. Nos procure lá nossa playlist nesses 2 canais. Você sabia disso, Patrícia? Já está inscrita, né, Patrícia? As meninas aqui também. E a gente tem uma programação gigantesca aqui da Comunhão Espírita de Brasília para você acompanhar. Tá bom? Esperamos vocês na próxima quinta. Obrigada e até lá.